E aí, pessoal, estão sobrevivendo? É puxado, mas é assim mesmo, né? A gente vai resolver a vida nossa assim na mamata, não. Então é isso mesmo. Ó, FCC eu achei só uma questão recente, então eu trouxe ela aqui junto com outras questões da FGV, tá joia? Então vamos lá, mãos à obra, ó. A matriz de confusão é utilizada na avaliação de modelos de classificação. No contexto do aprendizado de máquina, dentre as métricas que podem ser extraídas da matriz de confusão, que resumem a capacidade do modelo de acertar suas predições, estão o percentual que foi predito. Ele quer saber então, ó, o que aqui que é verdadeiro positivo, o que que é verdadeiro negativo, o que que é falso positivo e por aí vai. Então vamos lá. Positivo corretamente sobre o total de que de fato era positivo. Então olha só, o percentual que foi predito positivo corretamente sobre o total que de fato era positivo. Então o modelo previu como positivo e de fato era positivo. Isso é o que, pessoal? Verdadeiro positivo, né? Ó, o 2 aqui, ó. O modelo previu negativo corretamente sobre o total que de fato era negativo. Então o modelo previu negativo e de fato era negativo. Isso é o que? É o nosso verdadeiro negativo. Olha só. 3. Positivo sobre o total que de fato era. Deixa eu colocar aqui, VP, VP, VN, né? Ó, positivo. Ó, então o modelo previu como positivo sobre o total que de fato era negativo. Então olha só. O modelo previu como positivo. Presta atenção nesse raciocínio, pelo amor de Deus. O modelo previu como positivo. Que ele está falando aqui, ó, o percentual que foi predito. Então o modelo previu como positivo. Porém, ele fala aqui, ó, era negativo. O total que de fato era negativo. Se ele previu como positivo, mas na realidade era negativo, então isso aqui é o que, pessoal? É um falso positivo. Ele previu como positivo, mas é falso. Então, falso positivo. Era fake news. Falso positivo. Olha aqui, ó. A próxima. O modelo previu como negativo. Então, previu como negativo. Beleza. Sobre o total que de fato era positivo. Se na realidade era positivo e o modelo previu como negativo, então foi um falso negativo. Porque na verdade era positivo. Falso negativo. Então nós vamos ter VP, verdadeiro positivo, VN, verdadeiro negativo, falso positivo, falso negativo, falso negativo. Já está aqui na nossa letra A. Tudo bem? Então, letra A é a nossa resposta. Ó, FGV. O auditor Ricardo treinou e avaliou um modelo de classificação binária, obtendo para a avaliação uma matriz de confusão, tal que a matriz apresenta 90 verdadeiros positivos, 93 verdadeiros negativos, 60 falsos positivos e 10 falsos negativos. Com base nesses valores, o modelo apresenta, pessoal, conta, né? Aí realmente eu falei com vocês que eu não vou ficar aqui fazendo continha, soma e divisão com vocês. Então olha só, vamos só pegar aqui, né? Ó. Ele falou que tá, 90 verdadeiro positivo, então VP é igual a 90. Verdadeiro negativo, né? Verdadeiro negativo, ele fala aqui que é 93. Falso positivo igual a 60. E falso negativo igual a 10. Então pronto, pessoal, é jogar na fórmula. Então aqui, ó, ele fala que a precisão foi 0,60. O que é a precisão? Vamos pensar aqui de novo. É o que eu falei com vocês. Eu estou mais preocupado em fazer vocês entenderem o porquê da fórmula do que decorar a fórmula e aplicar equações matemáticas. Então o que é a precisão? Vamos lembrar? A precisão é aquilo que o meu modelo... Eu quero saber o seguinte, o meu modelo dentro do que o modelo previu como positivo, quanto de fato na realidade era positivo. Então o que eu vou fazer? Ó? De tudo que o meu modelo previu como positivo, eu estou preocupado com essa coluna. Então eu sei que vai ser meu espaço amostral aqui, ó, vai ser VP mais FP, que é o verdadeiro positivo, verdadeiro positivo mais falso positivo. Só que do que ele previu como positivo, o que de verdade era positivo? Então, vai ser o meu verdadeiro positivo aqui em cima. Então, vai ser o que de verdade era positivo sobre tudo que o meu modelo previu como positivo. Isso aqui vai ser a minha precisão. Então, eu vou jogar lá, né? 90, que é 90 dividido por 90 mais 60, que é o meu falso positivo. Vai dar 0,6, que já é a nossa letra B, a nossa resposta. O recall é a sensibilidade, né? O recall está preocupado em quê? Dentre os casos que verdadeiramente são reais, quantos desses casos que verdadeiramente são positivos, desculpa, dentre os casos que são realmente positivos, quanto que o meu modelo acerta na previsão? Então o que vai ter aqui? Ó? Nós vamos ter como real o seguinte, ó. Meu espaço amostral vai ser o quê? Vai ser aqui a linha, ó, verdadeiro positivo mais falso negativo. Porque isso aqui é a minha realidade. Mas dentro dessa minha realidade, quantos de fato eram verdadeiro positivo? Quanto que meu modelo acertou? Então VP vem aqui em cima. Então vai ser VP, ó, VP sobre VP mais FN. Aqui tinha que ter uma parênteses aqui, né? Pronto, agora vai ficar melhor aqui, ó.
Beleza. Então vai dar o quê, pessoal? 90 dividido por 90 mais 10 vai dar 0,9. Então aqui, ó. Aqui ele fala que a precisão que é 0,9. E ele fala também do F1 score. Eu não vou nem calcular. O F1 score vai ser 2 vezes a precisão versus a revocação. A revocação aqui, ó, é o recall, tá? É a mesma coisa. Precisão mais revocação. Então vai aplicar a fórmula aqui que não vai chegar no 0,6. Tudo bem? Então, é isso. Próxima. Seja a acurácia do classificador definida como a proporção de previsões corretas em relação ao total de previsões do modelo, e é isso, a acurácia é isso, né? Qual é a quantidade de acertos do meu modelo? Então, ele quer saber qual que é a acurácia desse modelo. Veja que ele trouxe aqui uma matriz para a gente, e o que vai ser os nossos acertos? Nossos acertos estão onde, pessoal? Está na diagonal. Isso aqui é o nosso acerto na diagonal, não é isso que a gente viu? Então, olha só, na diagonal tenho o que na realidade era aquilo e o modelo conseguiu prever certinho, deu match, previu certinho. Então, como é acurácia, eu tenho que pegar tudo que acertou dividido por todo o meu espaço amostral. Então, olha só para pegar aqui, né? Lembrando que é isso aqui, ó. Nossa diagonal principal é os nossos acertos. E aí, tem que jogar na fórmula, né? Vai dar aqui 0,73, que seria o quê, pessoal? 15... 15 mais 23 mais 35. Dividido por quê? Por tudo. Por 15, mais 3, mais 2, mais 5, mais 23, mais 6, mais 7, mais 4, mais 35. Pronto. Vai dar quanto? 0,73. Não vou fazer conta, tá? A ideia é essa. Tudo bem? Então, letra C, essa é mais tranquila, né? Tem questões piores por aí. Seguindo, ó. O servidor, João, ao avaliar um determinado modelo de classificação binário, pessoal, quando fala binário, é isso aqui, ó, né? Isso aqui é binário, ó. Eu tenho sim, não. Isso aqui já não é binário. Eu tenho 3 aqui, ó. Três linhas e 3 colunas, tá? Então, ao determinar um modelo de classificação binário, obteve uma matriz de confusão, tal que a matriz apresentava, ó, verdadeiro positivo igual a 100, verdadeiro negativo igual a 40, falso positivo igual a 35, falso negativo igual a 25. Com base nesses valores, a acurácia e a revocação, ou a sensibilidade, ou recall, né, tem vários nomes, desses modelos são iguais a... O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer conta. Conta, pessoal, é isso, né? Tá aqui a fórmula, tá aqui a conta. Bom, vou calcular a acurácia, né? Vou pegar todos os casos que foram verdadeiro positivo e verdadeiro negativo, ou seja, que o meu modelo acertou, né? Que vai ser o que? 100 mais 40, dividido por todo o espaço amostral, por todos os valores da minha amostra, vai dar 0,7. A sensibilidade, o recall é, de todos os que realmente eram positivos, quanto que era verdadeiramente positivo, né? Então veja, e aqui, ó, esquece essa tabela aqui, vamos supor que vocês não têm essa tabela. Isso aqui é que eu quero que vocês... Pessoal, isso aqui que eleva o nível seu, sabe? Porque qual que é o problema dessa questão? Ó, vamos pegar a sensibilidade. Presta atenção aqui, pelo amor de Deus, porque é isso aqui que é... Sabe quando você está ali nos 80%, elevar para... É isso aqui que vai fazer a diferença, porque olha só, sensibilidade a gente já sabe que... Sensibilidade eu tenho tudo que é real, ó, tudo que é real, ou seja, tudo que o meu modelo acertou, tudo que é real positivo, ou seja, que o meu modelo que é realmente positivo na minha amostra, quanto que o meu modelo previu como positivo. Então, olha só. Eu quero saber o quê? Eu quero acertar muito a detecção de doenças. Então, de todos os casos que a pessoa realmente estava doente, quantos que eu consegui prever que estava doente? Né? Então, eu tenho que ter, para uma doença grave, eu tenho que ter uma taxa de sensibilidade muito alta, porque das pessoas que têm doença, eu tenho que prever muito, com uma precisão muito certa de que ele está doente. Por quê, pessoal? Senão eu falo que a pessoa não está doente, ela está. Isso é muito grave. Então, eu tenho que acertar muito a taxa. Se tem 1000 pessoas doentes, eu tenho que meu modelo acertar 1000. Eu queria que ele acertasse 1000, para não passar nenhuma pessoa. Para não ter nenhuma pessoa que está doente, eu falar que não estava. Né? Mas qual que é a grande questão aqui? Ó? Se eu tenho que acertar tudo que é real, o que eu sei que vai fazer parte da minha amostra? Eu sei que o verdadeiro positivo vai estar aqui embaixo. Porque o verdadeiro positivo é que o meu modelo previu como positivo. Se eu quero saber... E aqui é que está a questão, ó, que eu quero trazer para vocês. Tá bom, eu sei que o verdadeiro positivo, ele vai me trazer os casos que a pessoa realmente estava doente, né?
Aqui é a realidade, né? Mas e aí? O que que eu vou colocar aqui do lado? Vai ser um falso negativo? Vai ser um falso positivo? O que que eu coloco aqui do lado? Porque o que a questão me trouxe foi isso, ó, falso positivo e falso negativo. O que que eu vou colocar aqui do lado? Eu sei que verdadeiro negativo eu não vou colocar, né? Porque verdadeiro negativo quer dizer que na realidade a pessoa não tinha a doença. Eu quero que caso que tinha a doença. Então olha só, como que a gente vai ter que pensar? Eu vou colocar FN ou FP aqui embaixo. Aí nós vamos ter que pensar. Porque olha só, o que que o falso positivo está me dizendo? Falso positivo está me dizendo o quê, pessoal? Está me dizendo o quê? Que o meu modelo previu como positivo, mas era falso. Então, na realidade, era negativo. E o que que o falso negativo está me dizendo? Está me dizendo que o meu modelo previu como negativo, mas na realidade era positivo. Ou seja, o modelo previu como negativo, mas isso era falso. Era falso, era positivo. Então, é o meu falso negativo que me mostra que na realidade ele era positivo. Então, eu vou dividir aqui ó, o meu VP mais o meu FN. Porque é o meu FN que está me mostrando o dado real. Quando ele fala aqui, ó, é falso negativo, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que teve 25 casos que era, na verdade, positivo. Era real, só que ele classificou como falso negativo. Ou seja, era falso esse negativo, então na realidade era positivo. Então eu vou colocar VP mais FN. Aqui eu vou ter os meus dados realmente positivos. E aí eu vou pegar lá o que o meu modelo vai prever como positivo, dividido por essa amostra de verdadeiros, né, de que realmente eram positivos. Então vai dar aqui, ó. Aí eu vou chegar na minha acessibilidade. Vai dar 0,8. E você pode decorar essa tabela? Pode. Você pode decorar que a acessibilidade vai pegar F. Como é que é aqui? Ah, não, aqui é. A acessibilidade vai pegar aqui, ó, VP mais FN. Você pode decorar? Pode, mas eu estou explicando por que eu vou pegar FN e não FP. Porque FN de fato era positivo. Tá? Então, ao aplicar a fórmula dá 0,7, 0,8, que vai ser a nossa resposta. Tá bom, pessoal? É isso, eu tô tentando. A gente tem capacidade, tá? A gente tem que exercitar o nosso cérebro mesmo, porque na hora da prova fica fácil. Não vou ficar trazendo só a fórmula pronta para vocês, não. Tô tentando exercitar a capacidade de a gente entender e raciocinar em cima do problema. Tudo bem? Eu não tô preparando vocês para ser só mais um, tá? Vamos lá, vamos seguir. Considere certo método de aprendizado de máquina do tipo classificador para realizar uma tarefa de classificação para K classes, sendo K um número natural maior do que 1, em um conjunto de dados com N objetos. Então tem uma amostra de N. Acerca da matriz de confusão correspondente, analise os itens a seguir. A soma de todos os elementos da matriz é igual a N? É, né, pessoal? Por quê? Ele falou que nós temos um conjunto de dados com N objetos. Então a soma de todos os elementos vai ser N, certinho. Ok. A taxa de acerto do classificador é dada pela razão entre a soma da diagonal principal da matriz e a soma de todos os elementos certinho também. Porque isso aqui é o quê, pessoal? É a nossa acurácia, né? Ó, ele vai pegar a diagonal principal e vai dividir... dada pela razão, né? Vai dividir por todos os elementos. Então, certinho. É a nossa acurácia. Né? Eu não vou trazer a fórmula aqui, não. A gente já tem que, né? Vai ser verdadeiro positivo, mais verdadeiro negativo, dividido por verdadeiro positivo, mais verdadeiro negativo, mais falso positivo, mais falso negativo. Ok? Então, certinho. Agora, essa 3 aqui, ó, nós vamos analisar com calma. Ó, trouxe aqui, a gente exercitou sem eu falar, né? Essa aqui é para a questão 1 e 2, ó. Que eu trouxe aqui, ó, a acurácia, né? Verdadeiro positivo, mais verdadeiro negativo, dividido por todo mundo. Mas essa 3 aqui, ó, é que eu quero olhar com atenção. Olha o que a 3 fala. A precisão do classificador para certa classe I é dada pela razão entre o elemento da diagonal principal na linha I e a soma de todos os elementos da coluna I. Pessoal, o que é a precisão? Ó, o que a questão está falando. A precisão do classificador para certa classe I, por exemplo, vamos supor que essa classe I seja a classe do sim, que é a classe de doença. É dada pela razão entre os elementos da diagonal principal. O que seria a razão aqui da diagonal principal? Seria o verdadeiro positivo mais verdadeiro negativo. Verdadeiro positivo mais verdadeiro negativo, ó, na linha, e a soma de todos os elementos da coluna I. Qual que é a coluna I? A coluna I é justamente a coluna do sim. Então ele vai pegar isso, ó, a razão entre o elemento da diagonal. Ah, não, pessoal, desculpa. Desculpa. Vamos retomar. Vamos lá, ó. Vou voltar aqui um pouco, ó, que eu não preciso ir tão longe, ó. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. A precisão do classificador para certa classe I. Então, qual que é a classe I? Nós vamos entender isso aqui. O que é a nossa classe I? É do sim. Essa é a nossa classe. Ou seja, são aqueles casos que eu falei que a pessoa tem uma doença. Então, essa aqui, ó, o sim. Estou focado no sim. É isso aqui, ó. Beleza? Sim aqui, ó.
tá? Ó, a precisão do classificador para certa classe I é dada pela razão entre o elemento da diagonal principal na linha I. Qual que é o elemento da diagonal principal na minha linha I? É justamente o verdadeiro positivo, porque eu estou olhando só isso aqui, pessoal. Ó, está falando da diagonal na linha I. Então, eu não vou pegar esse verdadeiro negativo, eu vou pegar só o verdadeiro positivo. Por quê? É a minha diagonal na linha I, eu estou limitado a essa linha aqui, ó. Então, eu não vou pegar o verdadeiro negativo. Então, aqui é o verdadeiro positivo. E ele fala que vai ser dada pela razão entre o verdadeiro positivo, na linha I, e a soma de todos os elementos da coluna I. Olha só, a coluna I, que é o 5, qual é a soma dos elementos aqui? Ó? Vai ser VP mais FP. VP mais FP. Então, pessoal, isso aqui é a nossa precisão? É a nossa precisão. VP mais FP. Ó. VP mais FP, então, certinho. Então, olha só, vai medir o quão precisas as nossas previsões positivas eram. Ou seja, de tudo que o meu modelo previu como positivo, que está aqui, ó, VP mais FP, quantas verdadeiramente eram positivas? Isso é a nossa precisão. Questão certa. E essa alternativa aqui, pessoal, olha isso que eu fiz aqui para vocês. Coloquei um asterisco. Por que eu coloquei em vermelho asterisco? Porque a quantidade de pessoas que falou que essa terceira opção está errada não está escrito. Não está escrito. Professores, alunos, então, pessoal, muito cuidado. Muito cuidado com o site de questões. Muito cuidado. Isso aqui está certinho, pessoal. Isso aqui está certo. É uma questão complexa, mas eu espero ter conseguido mostrar para vocês o porquê que está certo. Porque o pessoal está falando que está errado e não está errado, está certo. É uma questão difícil mesmo, mas está certa. Ok? Então aqui, ó, coloquei um asterisco, coloquei um vermelho para vocês ficarem muito atentos. E é por isso que eu quero exercitar com vocês o poder de raciocínio, porque senão vocês vão virar manada. Abre lá o site de questão, tá todo mundo falando assim, nossa, a banca vacilou, nossa, a banca não aceitou recurso. Claro que não aceitou, porque tá certa a questão. Tudo bem? Deu para entender? Eu espero que sim, né? Então, ok, vou seguir. Vamos lá. Vamos seguir. A precisão e a acurácia de um modelo de aprendizagem de máquina é medida por meio do método, ó, precisão e acurácia. É medida por meio de quê, pessoal? Matriz de confusão, né? Mas aí, deixa eu só voltar aqui. Ó. A banca trouxe como gabarito treino e teste, tá? É que eu vou ter eu não vou concordar com a banca não, porque vocês sabem que eu não passo pano pra banca. Então, olha só, vocês lembram lá o que é o treino e teste? É aquilo lá que nós vimos, ó, tem lá os dados históricos, eu vou pegar, por exemplo, 70% desses dados para treino e 30% desses dados para teste. Então, eu vou treinar o meu modelo com esses 70% dos dados e quando eu for testar, eu vou usar esses 30%. Então, é isso. Agora, o que isso aqui tem a ver com precisão ou acurácia? O que vocês me dizem? Então, olha só, a precisão e acurácia, olha só, eu vou pegar os 70% e vou treinar. E eu vou pegar os dados aqui que eu não usei no treino e vou testar o modelo, né? Então, realmente, quando eu tiver o resultado aqui do meu modelo, vai ter uma saída, eu posso vir aqui e usar, na minha saída esperada, eu posso vir aqui e usar precisão, eu posso vir aqui e usar acurácia, eu posso vir aqui e usar sensibilidade, para eu ver se está acertando bem. Só que, pessoal, me desculpe a banca, mas olha só, a precisão e a acurácia é medida por meio do método, por meio da matriz de confusão. O treino e o teste é uma forma, é o método que a gente manipula esses dados para a gente chegar na avaliação. Mas o método de avaliação da precisão e da acurácia é matriz de confusão. A banca deu como treino e teste. Aí para mim tá completamente errado. Para mim é a letra C a resposta. Beleza? Então, próximo. Ao calcular a F1 score ponderada para esse classificador, Anderson obteve o valor. Aí aqui, ó, eu trouxe algo diferente, que é uma tal de F1 score ponderada. O que é F1 score ponderada? O que nós vimos lá na teoria? F1 score, mas aqui é ponderada. Então vamos com calma, vamos lá? Eu vou resolvendo e vou explicando, tá? Então olha só. Primeiro, a gente está falando de F1 score. Esquece o ponderado por enquanto. Nós estamos falando de F1 score. F1 score vai precisar saber a precisão e o recall. Então nós vamos calcular a precisão e o recall. Então olha só. Nós temos aqui algumas classes, né? Que a classe 1, por exemplo, poderia ser o meu sim, a classe do sim e a classe do não, né? Poderia ser a classe do defeituoso e do não defeituoso, enfim, tanto faz. E nós vamos fazer algumas contas aqui, ó. Primeiro eu quero saber a minha precisão. Precisão é verdadeiro positivo, dividido por verdadeiro positivo mais falso positivo. Então tá aqui, pessoal, a conta. Eu falei com vocês, não vou fazer conta aqui não. A gente já fez exercício demais para eu ficar fazendo conta, né? Então a precisão da classe 1 foi isso, ó. Porque eu peguei o verdadeiro positivo, que era 80, mais... dividido, né? Dividido por verdadeiro positivo mais falso positivo da minha classe 1. Beleza.
Eu vou calcular o recall também da minha classe 1. Qual que é o recall? O recall é o quê? É a sensibilidade, né? A sensibilidade vai ser o verdadeiro positivo da minha classe 1, que é isso aqui, ó, verdadeiro positivo, dividido pelo verdadeiro positivo, que é 80, mais o falso negativo. Né? O falso negativo está aqui, ó. Porque a minha sensibilidade, eu estou pegando o que foi verdadeiramente positivo, dividido por tudo que o meu modelo realmente era positivo. Então eu vou pegar essa linha, né? A linha do real, ó. Que o real era positivo. Então vai ser 80 mais o 30, que é o falso negativo, né? Aqui, ó. VP. Verdadeiro positivo mais falso negativo. Né? Verdadeiro positivo dividido por verdadeiro positivo mais falso negativo. Vai dar 811. Beleza. Isso eu fiz para a classe 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a classe 2. Por que eu tenho que fazer para a classe 2? Porque nós vamos depois ponderar o resultado da classe 1 com a classe 2. Então vocês vão entender. Vem comigo. Vamos fazer a mesma conta para a classe 2. Classe 2 está dizendo o quê? Ó? A precisão vai ser o quê? Vai ser o verdadeiro positivo da classe 2. Quem é o verdadeiro positivo da classe 2? Está aqui, né? Cadê? Minha classe 2 está aqui, ó. Minha classe 2, ou seja, aqui, ó, deixa eu apagar aqui para ficar mais tranquilo, tá? Ó, aqui é o caso em que realmente a gente acertou, ó, porque o meu modelo, ele previu como, na realidade era 40 e ele previu como 40, né? Então aqui seria o nosso verdadeiro positivo. Pessoal, que poderia chamar de verdadeiro negativo? Poderia ser, mas é porque o verdadeiro positivo e verdadeiro negativo é algo que depende muito do que você quer. Porque assim, ó, vamos supor que eu determine que o positivo é a pessoa ter uma doença. Mas eu posso dizer que o negativo é a pessoa ter a doença. Entende? É o que determino. Positivo é a pessoa ter doença, então verdadeiro positivo quer dizer que a pessoa tem a doença. Se eu determinar que o negativo é ter doença, o verdadeiro positivo vai ser não ter o verdadeiro negativo. Vamos lá. Se eu determinar que o positivo é a pessoa não ter a doença, vou colocar não aqui, ó, fica melhor. Se eu determinar que o meu positivo é a pessoa não ter a doença, positivo é a pessoa não ter a doença. Então, o meu verdadeiro positivo é a pessoa não ter a doença. Entende? Agora, se eu disser que o positivo é a pessoa ter a doença, então o meu verdadeiro positivo é a pessoa ter a doença. Se eu disser que o positivo é a pessoa não ter a doença, o meu verdadeiro positivo é a pessoa não ter a doença. Tá? Então, olha só. Então, é por isso que aqui na classe 2 eu posso chamar isso aqui, ó, porque se a gente falar na matriz de confusão, aqui ia ser o quê? Verdadeiro positivo aqui ia ser verdadeiro negativo, se a gente falar no modelo padrão. Mas aqui, ó, eu posso chamar isso aqui de verdadeiro positivo, não tem problema. Por quê? Eu estou querendo dizer que, na realidade, essa classe 2 foi prevista com 40, enquanto ele previu de fato que era 40. Vamos supor que a classe 2 aqui ó, seja sim. E aqui ó, ele previu como sim. Então quer dizer que ele acertou em 40 casos. Então eu posso chamar isso aqui de verdadeiro positivo também, não tem problema. Essa nomenclatura de verdadeiro positivo ou falso negativo é o que eu determinar no meu problema, que é o que eu falei aqui. Ó. Se a doença se ter doença for positivo, meu verdadeiro positivo quer dizer que são as pessoas que têm doença. Se o meu positivo for não ter doença, o meu verdadeiro positivo vai ser as pessoas não terem a doença. Então é por isso que aqui eu posso chamar de verdadeiro positivo também. E aí, na minha fórmula da precisão, eu vou colocar que o verdadeiro positivo é 40. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque vocês podem confundir com isso aqui, ó. Acho que eu não trouxe matriz. Aqui, ó. Vocês podem confundir e falar assim, professor, mas ali embaixo não deveria ser verdadeiro negativo? Por que aqui na fórmula você está considerando como verdadeiro positivo para aplicar a precisão? Por que eu estou falando que esse 40 aqui é verdadeiro positivo? Porque, pessoal, eu estou analisando só a classe 2, esquece a classe 1 aqui. Quando eu estou analisando só a classe 2, que é isso aqui, ó, eu posso dizer que o 40 realmente são os verdadeiros positivos, ou seja, são os casos em que houve acerto, né? Então não tem problema, tá? E essa aqui era a sacada dessa questão, que deixa essa questão complexa. Porque então aqui eu vou colocar que é 40 dividido por 40 mais 30. Por que 40 mais 30? Porque é o que a minha classe 2 previu. Precisão, né? Olha, previu 40 mais 30, então vai dar 4, 7. E o recall vai ser o quê? Vai ser o positivo dividido por tudo que verdadeiramente era positivo. Então o que é o verdadeiro aqui? A gente olha para a linha, ó, 10 mais 40. 40 mais 10, então deu 4 sobre 5. Então a gente calculou aqui a precisão e recall de classe 1, precisão e recall de classe 2. Pessoal, não é fácil, eu sei, tá? Essa questão realmente é muito difícil, mas a gente está indo bem. Então vamos seguir para a próxima etapa da nossa conta. Por quê? Eu agora vou ter que calcular o nosso F1 score, né? E o que vai ser o nosso F1 score da classe 1? Eu vou pegar precisão vezes revocação dividido por precisão mais revocação. Então, pessoal, eu estou fazendo aqui só a fórmula. 8,9 de precisão mais 8,11, né? De recall. 8,9 vezes 8,11 dividido por 8,9 mais 8,11.
Aí vai dar o valor, depois eu vou pegar o... Então eu fiz isso aqui, né? Ó, 2 vezes isso aqui, ó. Né? Aí eu vou pegar esse resultado aqui, ó. E vou agora fazer o quê? E vou dividir por... Deixa eu ver aqui se eu fizer alguma coisa errada. Sendo que alguma coisa ficou errada aqui. 88 por 99. Hum, pessoal, peraí. 89, 811. Nós estamos na classe 1, né? Então, 8 barra 9 vezes 8 barra 11 dividido por 8,9 mais 8 barra 11. Vai ser igual a 2 vezes a multiplicação de cima, 64 por 99. Beleza. Conta. Né? Porque aqui a gente teve que tirar o mínimo múltiplo comum e tal. Então, é o que eu falo com vocês, tem que fazer conta, né? Aí vai dar 88, vai dar isso aqui, né, pessoal? Pessoal, essa questão aqui realmente é muita conta, é muita conta. Mas se tiver tempo tem que fazer. Então vai dar, ó, o resultado do nosso F1 Score da classe 1 vai dar 4/5. Já na classe 2, o resultado vai dar 2/3. Ou seja, eu peguei a minha 4.7 que é precisão, ó, 4.7 que é a minha precisão, né? Ó, e dividi por minha precisão, que é 4,7. E peguei a minha recall, que é 4/5. 4/5 aqui é a revocação. E aqui, ó, 4/5 da minha revocação. Apliquei a fórmula, né? Fiz as contas aqui, né? Deu 2/3. Então, beleza. Só que o que acontece agora? Agora nós temos que ver o porquê que é ponderado. Qual que é a ideia do ser ponderado, pessoal? Eu posso ter a classe 1. A gente fez as contas aqui, né? Ó. O meu F1 Score da classe 1 deu 4/5. O meu F1 Score da classe 2 deu 2/3. Pode ser que haja um desbalanceamento muito grande. Pode ser que, ao utilizar o F1 Score por si só, tem um número muito grande aqui da classe 1 e um número muito pequeno da classe 2. Então eu tenho que balancear. Ao balancear, eu tiro essa diferença. Caso tenha uma amostra muito grande e outra muito pequena. E como que eu faço isso? Eu calculo o peso das amostras. Então, olha só, o total de amostras aqui, se a gente somar tudo, dá 160. Na classe 1, eu tenho o quê? Eu tenho, ó, a classe 1 eu tenho isso aqui, ó. A classe 1, né, eu tenho quantas amostras? Eu tenho 80 mais 30. Isso equivale, se eu pego 80 mais 30 da classe 1 e divido por 160, quer dizer que eu tenho um peso de 11/16 para a classe 1. Se eu faço a conta para a classe 2, quer dizer que eu vou ter o quê? 10 mais 40 dividido por 160, que é 10 mais 40 aqui, né? 10 mais 40 da classe 2, dividido pelo total, que é 160. Então, na classe 2, eu vou ter 5/16. Então, esses são os pesos, né? É como se falasse assim, ó, a classe 1, nessa amostra, a classe 1 representa 20% dos dados, a classe 2 representa 80% dos dados. É isso que nós estamos vendo, qual é o peso de cada um. E aí eu vou ter que vir, para calcular F1 Score, eu vou ter que trazer esse peso para a nossa conta. Então, olha só, o que nós vamos fazer aqui, ó? Lembra que aqui nesse caso, F1 Score para a classe 1 deu 4/5? Então eu vou pegar agora esse 4/5 e vou multiplicar pelo peso dele. Eu vou fazer a mesma coisa para a classe 2, que deu o F1 Score 2/3. 2/3 eu vou multiplicar pelo peso dele. E aí vai dar aqui essa conta. 44 sobre 80 tal, que vai resultar em 91/20. Então, quando eu faço essa multiplicação, quer dizer que eu estou ponderando isso. Ou seja, aquela classe que representava 20%, eu dou um peso maior. E aquela classe que representava 80%, eu dou um peso menor. Então, quando eu dou o peso, vamos supor que isso aqui ó, tem um peso menor. Isso aqui tem um peso maior. Aliás, desculpa, é o contrário. Né? Se a gente pensar numa balança, o que tem um peso maior, ele desce. E o que tem um peso menor, ele sobe. Uma balança aqui, ó. Quando a gente pondera, o que eu estou fazendo? Eu vou colocar mais peso aqui, porque quando eu coloco mais peso aqui e menos peso aqui, eu estou equilibrando. Então é isso que nós estamos fazendo. Quando a gente calcula o peso das amostras e multiplica pelo F1 que nós calculamos da classe, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou juntando, estou deixando isso aqui mais ponderado. Eu estou deixando, eu estou tirando essa discrepância de uma classe majoritária para uma minoritária. Tudo bem? Então é isso que está fazendo. Então, é muita conta. A resposta vai ser aqui a letra D. Extremamente complicado, mas veja só. Era, pessoal, para análise judiciária, para análise de dados. Né? Era para alguém ali para trabalhar com análise de dados mesmo. Questão difícil. Eu espero ter conseguido explicar para vocês o que quer dizer isso aqui tudo. Foi a única questão que eu vi de F1 Score ponderado, tá? Vamos para mais uma questão? Vamos lá, vocês devem estar com a cabeça cansada, né? Essa aqui cansa, pessoal. Cansa demais da conta. Essa aqui também nós vamos ter que pensar mais um cadinho. Nós vamos ter que pensar. Acho que o quê? Ganhar bem, ter uma vida boa é fácil? Se fosse fácil, tava bom demais, né? Então vamos lá. Essa é mais teórica, mas ela é
Não, nessa aqui não, é da outra. Essa aqui não é. Deixa eu ver aqui. Essa aqui vai ser tranquila. Essa vai ser tranquila. Vamos lá. Ó. Já vou direto aqui, ó. O score F1 referente a esse modelo é. Então, olha só. Supõe a existência de um modelo de classificação binária cuja taxa de precisão é 90%. Então, precisão é igual a 90%. E cuja taxa de sensibilidade ou recall é 75%. Então, ele quer saber o quê? Qual é o F1 score? Agora ficou fácil, né? Ficou fácil demais, ó. Ó, já trouxe a precisão em 90%, já trouxe a acessibilidade de 75%. Depois do que nós acabamos de ver, isso aqui ficou fácil da conta. Fácil demais da conta. Então, olha só, precisão 0,90, né? Mais 0,75. Vou lá e divido pela soma da precisão mais recall. Faz a conta dá 81,82%. Letra B. Pessoal, questão. Depois do que nós passamos, isso aqui tá fácil, né? Assim, quando a gente eleva demais o nível, pessoal, questões que anteriormente eram difíceis, a gente começa a achar mediano, a gente consegue achar fácil. Essa é a ideia. E essa aqui, pra gente fechar, nós vamos ter que pensar mais um cadinho. Então, peço só mais esse pouquinho de concentração aqui, tá? Olha só. Luiz, médico dermatologista, criou um modelo de IA para auxiliar na detecção de câncer de pele com visão computacional. Como um modelo de classificação binária, ele terá 4 possíveis saídas: verdadeiro positivo, paciente com câncer; verdadeiro negativo, paciente sem câncer; falso positivo, paciente sem câncer detectado incorretamente. Por que detectou incorretamente? Ó, se é falso positivo, quer dizer que na verdade ele não tem câncer, né? Ó, aí vem aqui, ó, ele fala que o negativo, o verdadeiro negativo é não ter câncer. Então, se ele está falando que a pessoa é sem câncer, mas foi detectado incorretamente, quer dizer que foi falso positivo. Detectou como positivo, mas é falso. Então, quer dizer que a pessoa não tem câncer, né? E a mesma coisa que é o falso negativo. Quer dizer o quê? Que a pessoa, ela na verdade, ele detectou como negativo, mas foi falso. Então, quer dizer que na verdade a pessoa tem câncer. Então, o paciente tem câncer, mas foi detectado incorretamente pelo modelo. Então, olha só. Falso negativo. É negativo, mas isso é falso. Então quer dizer que na realidade é positivo. Então a pessoa tem câncer, mas o modelo detectou como não tendo, como falso negativo. Ok? Levando em consideração que o modelo de IA seria utilizado como uma ferramenta de auxílio ao diagnóstico de câncer de pele, os erros de tipo 1, que é o falso positivo, seriam tolerados, já que haveria uma análise posterior realizada por um médico especialista. No entanto, os erros do tipo 2, então olha só. Os erros de falso positivo seriam tolerados. O que é o falso positivo? Por que o falso positivo seriam tolerados? O falso positivo seria tolerado? Falso positivo quer dizer o quê? Ó? Falso positivo quer dizer que foi detectado sem câncer, mas ela tinha câncer. A pessoa tinha câncer, né? Então, olha só, foi detectado como positivo, que tem câncer, mas é falso. Na verdade, ela não tem. Então, na realidade, é negativo. E ele fala que isso seria tolerado. Por quê? Haveria uma análise posterior por um médico especialista. Então, o modelo poderia falar que a pessoa tem câncer. Aliás, que a pessoa não tem câncer, né? Ele iria falar que a pessoa não tem câncer. Mas, deixa eu ver o que é isso. Falso positivo. Paciente sem câncer. Ele ia falar que a pessoa não tem câncer. Só que, na verdade, ela tem câncer. Que é falso positivo. Falso positivo é o que eu falei que é positivo. Só que isso é falso, então, na verdade, é negativo. O negativo é o quê? Vamos lá. Deixa eu rebobinar aqui a fita. Vamos entender isso aqui, que é importante para a questão. Pessoal, é assim mesmo. A gente tem que pensar muito. Ó, vamos interpretar essa frase. Seria utilizado como uma ferramenta de auxílio ao diagnóstico de câncer de pele. Os erros tipo 1, que é falso positivo, o que é o falso positivo? O falso positivo é aquele que eu falo que a pessoa tem câncer, mas ela não tem, foi falso. Então, na verdade, ela não tem câncer. Então, aqui, ó, falso positivo, a pessoa não tem câncer, sem câncer, foi detectado incorretamente. Então, ele fala que se a pessoa tem câncer, mas foi detectado incorretamente, não teria problema para esse caso. Por quê? Seria tolerado. Por quê? Porque depois o médico ia analisar. Então, se falou que tem câncer, mas o médico vai analisar, o médico ia virar e falar, não, na verdade não tem câncer. Ok? Então a pessoa ia tomar um susto, né? E o modelo fala, nossa, você tem câncer. E o médico fala, opa, tem não. Né? A pessoa ia ficar desesperada, ia voltar a rezar, ia voltar para a igreja, depois falar assim, o médico ia chegar e falar, não, o modelo errou. Né? É grave também, mas seria tolerado, porque o médico iria visualizar isso, iria validar. Beleza. No entanto, os erros tipo 2, falso negativo, o que é o falso negativo? Quer dizer que o modelo previu como negativo, mas isso é falso, então na verdade é positivo. A pessoa tem câncer, mas o modelo falou que não tem. Seriam críticos, uma vez que ia resultar em um diagnóstico tardio ou falho. Por quê? O modelo ia falar que a pessoa não tem câncer, mas ela tinha. Isso é muito grave, pessoal. A pessoa tem câncer, o modelo fala que não tem, a pessoa ia seguir a vida dela feliz da vida. Só que ela tem câncer, né? E aí, ó, tomando esse cenário, e é por isso que eu trago lá na teoria contexto, porque vocês precisam de contexto. Porque
dado esse modelo, esse caso da vida real, vamos analisar as questões. A métrica mais importante nesse caso seria a sensibilidade. Pessoal, realmente a sensibilidade seria muito importante. Por quê? A sensibilidade é, daqueles casos que são realmente positivos, quanto que o meu modelo acerta? Então, olha, para uma doença, e é justamente isso aqui, ó. É, você falar que é falso negativo e a pessoa ter câncer, você falar que a pessoa não tem câncer e ter câncer é muito grave. Então eu tenho que acertar muitos casos positivos. Uma vez que a pessoa tem câncer, eu tenho que ter uma sensibilidade muito alta. Então se eu tenho uma amostra de 1.000 pessoas com câncer, eu tenho, pessoal, que ter. O ideal é que eu tivesse 1.000 acertos. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, 100 acertos, quer dizer que o quê? Que 900 pessoas têm câncer e eu tô falando que não tem. Então eu tenho que ter uma sensibilidade muito alta. Quanto mais alta eu tenho, quer dizer que, dentre as pessoas que têm câncer, o meu modelo está acertando muito alto, está tendo uma taxa muito alta de acerto de quem realmente tem câncer. Então, de fato, certinho, nesse caso, essa métrica é extremamente importante. A2, a métrica mais importante nesse caso seria a precisão. Sabe o que não é precisão? Vocês lembram logo o que é a precisão? A precisão é assim, ó. Do que o meu modelo vai prever como positivo, quantos que de fato era positivo? Não é o caso aqui, pessoal. Não vem não cabe nesse problema nosso. Porque a previsão é aquilo. A quantos clientes vão. Eu vou prever aqui quantos clientes que vão cancelar a conta. Desde que eu previ que vão cancelar, quantos que eu acertei? Nesse caso aqui não vem. Não é o caso aqui. Tá? Eu não estou olhando quanto que eu vou acertar da previsão. Eu quero saber quanto que eu estou acertando da realidade. Que é a acessibilidade. Do que é real. Quanto ali que eu estou acertando de positivo. Isso que me importa. Então, essa aqui não é uma resposta para a gente. Olha 3. Ao ajustar o modelo para minimizar erros do tipo 2, o que é erro do tipo 2? Erro tipo 2 é falso negativo. Para a gente minimizar o falso negativo, geralmente os erros tipo 1, que é o falso positivo, tendem a aumentar. Então, se eu aumento o falso positivo, o falso negativo diminui? O que vocês dizem? Se eu aumento o falso positivo, eu diminuo o falso negativo? E aí? O que vocês me dizem? Olha só, se eu estou aumentando. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí, eu vou usar a nomenclatura da questão, ó. O nosso tipo 1 é falso positivo. Então aqui, ó, tipo 1, tá? Tipo 1. E aqui é o nosso tipo 2. Ele está falando o quê? Ao ajustar o modelo para minimizar o erro tipo 2, então a gente vai minimizar o erro tipo 2 aqui, ó. Geralmente o erro tipo 1 tende a aumentar. O erro tipo 1 aumenta. Então olha só, se eu estou minimizando, vamos pensar, vamos raciocinar. Se eu estou minimizando o falso negativo, quer dizer o quê? Que eu tinha casos em que eu falei que era negativo, mas era falso. Então, na verdade, era positivo. Se eu estou minimizando o falso negativo, pessoal, quer dizer que eu estou aumentando mais os casos de positivo. Então, eu estou melhorando, eu estou acertando cada vez mais os casos que é positivo. Então, vamos lá, se eu tirar 1.000 amostras, se eu estou aumentando o acerto de positivo, quer dizer que se antes eu acertava 100 como positivo, meu amostra de casos reais, de pessoa que tem doença. Se antes eu acertava 100 pessoas das 1.000 tinham doença, e eu estou aumentando, se eu estou diminuindo o falso negativo, quer dizer que eu estou melhorando o nosso verdadeiro positivo. Se eu estou diminuindo o falso negativo, eu estou acertando mais, né? Então, se eu estou acertando mais, quer dizer que se antes eu acertava 100, agora eu acerto, por exemplo, 990. Por quê? Eu estou minimizando, estou diminuindo o falso negativo. Então, estou acertando mais aquele que de fato tem a doença. Quando isso acontece, se eu diminuo o falso negativo, eu aumento o falso positivo? O que é o falso positivo? É aquilo que eu falei que era positivo, mas é falso. Então, na verdade, ele era negativo. Então, pessoal, se eu aumento, então é isso. Ó, se eu estou aumentando a quantidade de acerto que de caso é negativo, que verdadeiramente era positivo, de fato, eu estou diminuindo vamos lá. Se eu estou. Como é que eu vou explicar isso aqui, pelo amor de Deus? Se eu estou aumentando o desespero da pessoa de fazer o aluno querer entender. Vamos lá. Ó. Se eu estou aumentando, se eu estou diminuindo o falso negativo, quer dizer que eu estou acertando cada vez mais. Estou diminuindo o falso negativo. Então, se eu tinha muito caso em que eu falava que era negativo e era falso, se eu estou diminuindo isso aqui, eu estou acertando mais. Então, eu estou cada vez melhorando os meus acertos como positivo. Se eu estou melhorando os meus acertos como positivo, quer dizer que eu estou diminuindo, eu estou melhorando os casos em que eu tinha falso negativo. Eu estou diminuindo meu falso negativo. Então, olha só. Uh, se, eu aumento os falsos positivos. Deixa eu pensar, pessoal. Peraí, deixa eu pensar aqui. Um pouquinho de paciência. Ó, eu tenho. Isso confunde muito. Se eu estou diminuindo, eu poderia chegar e falar assim, pessoal, se aumenta um, aumenta outro. Porque é isso. Se aumenta um, aumenta outro. Mas eu estou trazendo esse raciocínio. Se eu tenho o caso em que eu estou diminuindo o falso negativo,
Quer dizer que eu estou cada vez mais acertando os falsos, o que é realmente positivo. O falso positivo é que eu estou falando. Estou falando que é positivo, mas é falso. Na verdade, é negativo. Né? Então, veja. Se eu estou melhorando os meus acertos do que é positivo, quer dizer que eu estou diminuindo os acertos do que é negativo. Por quê? Eu estou cada vez acertando mais do que é positivo. Quando eu estou acertando cada vez mais do que é positivo, é isso aqui, pessoal. Além de raciocínio, veio. É isso. Ó. Se eu estou cada vez mais... Eu vou até tirar isso aqui, porque eu acho que eu posso simplificar esse raciocínio aqui com vocês. Eu vou começar de novo aqui. Pessoal, me desculpe, mas eu não vou deixar passar batido. Não vou. Nós vamos entender isso aqui. Porque senão eu poderia chegar aqui e falar assim, pessoal, realmente, quer falar quando aumenta um, diminui o outro. Questão certa, próximo. Não. Olha só. Ele está falando que ele está diminuindo o falso negativo. Se eu estou diminuindo o falso negativo, quer dizer que eu estou diminuindo os casos em que o modelo falou que era negativo e errou. Então eu estou acertando mais. Né? Se eu tenho muito falso negativo, quer dizer que está tendo muito caso que é positivo e meu modelo está falando que é negativo. Então, se eu estou diminuindo o meu falso negativo, quer dizer que eu estou aumentando os acertos do que é positivo. Então, olha só. Se cada vez eu estou acertando mais o que é positivo, se cada vez eu acerto mais o que é positivo, o erro tipo 1, que é falso positivo, tende a aumentar. Tende a diminuir, no caso. Né? Porque o raciocínio que eu estou fazendo é o seguinte. Ó, eu quero só mostrar para vocês que quando um aumenta ou diminui. Se eu estou cada vez acertando mais o que é positivo, porque se eu diminuir o falso negativo, quer dizer que eu acerto mais o que é positivo. Falso negativo quer dizer que o modelo detectou que era negativo, mas era falso. Então, na verdade, é positivo. Se eu estou detectando cada vez mais algo que é positivo, eu estou diminuindo a chance de ser um falso positivo, porque eu estou acertando o que é positivo de verdade. Então, a chance de eu classificar como positivo e ser falso diminui, porque eu estou classificando como positivo de verdade. Tudo bem? Deu para pegar agora? Então, se eu estou classificando cada vez mais certo quando é positivo, vai diminuir os casos que o meu modelo fala que é positivo, mas é falso. Porque vai ser verdadeiro, porque eu estou aumentando os meus verdadeiros positivos. E por que eu aumento o meu verdadeiro positivo? Porque eu diminuo o meu falso negativo. Se eu diminuo o meu falso negativo, quer dizer que cada vez menos eu falo que é negativo e é falso. Então, quer dizer, cada vez mais está sendo positivo. Então, de fato, há esse trade-off. Quando eu minimizo um erro tipo 2, aumenta o tipo 1 e vice-versa. Então, quando fala aqui, ó, que ao ajustar o modelo para minimizar o erro tipo 2, ou seja, falso negativo, geralmente os erros tipo 1 tendem a aumentar. Realmente, pessoal, há essa discrepância. Eu trouxe para vocês o porquê da discrepância, mas a questão está falando isso, que quando um aumenta, o outro diminui. Poderia ser o contrário, poderia falar que ao maximizar esse tipo 2, minimiza o tipo 1. Poderia, não tem problema. O importante é que a questão está mostrando que há uma discrepância, e realmente há. Se eu aumento um, diminui o outro. Se eu diminuo um, aumenta o outro. E por aí vai. Então, essa 3 aqui está certa. Ai, ok, né? Vamos para 4 aqui, ó. Luiz deveria submeter seu modelo a um treinamento mais longo, independentemente do overfit? Não. Se está mais longo, se está ficando mais complexo, está me trazendo overfit, não é legal, porque ele vai decorar os dados. Eu não quero decorar, eu quero generalizar. Então, tá certo, é 1 e 3. 1 e 3, letra A. Nossa senhora, dá para entender, pessoal? Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa vocês me chamem, tá? Não é fácil mesmo, não. Mas nós estamos indo muito bem. Até daqui a pouco.